Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando uma nova semana e hoje a Igreja nos convida a celebrar a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Que nós possamos celebrar a Virgem Maria, Mãe da Igreja. E eu gostaria que você também pegasse a sua Bíblia para rezarmos juntos. E mais uma manhã fria, um dia frio, aqui no sul, pelo menos, ainda muito frio. E eu gostaria que você rezasse comigo, meditando a palavra de Deus. Ontem nós celebramos Pentecostes, essa festa tão bonita da nossa igreja. E hoje, Maria, Mãe da Igreja. Que nós possamos, com Nossa Senhora, evangelizar sempre. Estamos neste mês de junho, um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, mês que nós também aniversariamos aqui no nosso canal de evangelização no YouTube, 7 anos de evangelização. Então vamos juntos. Convido você a pegar a sua Bíblia e rezar junto comigo. O Evangelho é retirado de João, capítulo 19, versículos 25 até o versículo 34. O texto diz assim: Junto à cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de hisopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, e com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos Maria, Mãe da Igreja. Maria que permanece de pé junto da cruz de Jesus. É uma atitude de prontidão. Naquela mais profunda dor, Maria permanece em prontidão. Essa é uma atitude de quem crê, mesmo no meio das dúvidas, das dores, do sofrimento, permanecer de prontidão. Senhor, eu sei que as realidades do mundo são essas que estão diante dos meus olhos, mas eu permaneço aqui, de prontidão para te servir. E aqui nós também temos uma revelação. Algumas pessoas dizem: mas como que nós vamos entender que Jesus não teve outros irmãos? Se a própria Sagrada Escritura diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Na tradição judaica, a palavra irmãos não existe. A palavra primos não existe. Só existe a palavra irmãos. Então, todos aqueles que são próximos são irmãos.
E inclusive as pessoas que muitas vezes dizem, não, Maria teve outros filhos, que aí falo, claro, dos nossos irmãos evangélicos, eles mesmos se chamam de irmãos, ou irmão, né? Se você conhece essa realidade, você já sabe. Não é uma crítica, é um esclarecimento. Porque às vezes nós não entendemos e ficamos criticando. Então eu prefiro que a gente entenda para que tudo seja esclarecido e possamos nos olhar de fato como irmãos. Todos aqueles que seguem a Jesus precisam se cuidar e se tratar como irmãos de fato. E aí na tradição judaica havia uma regra. Quando um dos irmãos morria, por exemplo, o irmão mais velho morria, o outro assumia a mãe, assumia o cuidado da mãe, sendo que Maria já era viúva, José já tinha falecido. Então, com a morte de Jesus, quem deveria assumir Nossa Senhora, levar Nossa Senhora para a sua casa, cuidar de Nossa Senhora, seria o outro irmão mais velho. Mas como a própria palavra está dizendo que não tinha mais irmãos, não tinha mais, Jesus era o filho único de Nossa Senhora. Por isso ali na cruz Jesus diz, mulher, este agora é o teu filho, filho, esta é a tua mãe. João era um discípulo de Jesus, não era irmão de Jesus. Ele era discípulo. E a partir daquele momento, como João também era o mais jovem dentre os discípulos, ele tinha mais condições de cuidar de Nossa Senhora. E aí o que ele faz? Ele assume Maria, cuida de Maria e leva ela para sua casa. O texto diz, e dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. João levou Maria para sua casa para cuidar dela como filho de Nossa Senhora. E aí o texto continua falando daquele momento, aqueles últimos segundos da vida de Jesus. Para que tudo ficasse consumado, Jesus diz, tenho sede. E eles molham uma esponja com vinagre e levam até a boca de Jesus. E diz, agora sim, tudo está consumado. E entrega o seu espírito. E aí acontece todo aquele rito, né? Porque era um dia que antecedia a festa, né, da Páscoa dos judeus, que era a festa da celebração das colheitas. Para nós, claro, a Páscoa, a ressurreição do Senhor, para os judeus continua sendo a festa da colheita. E ali eles dizem, bom, então não vamos deixar ninguém crucificado, vai lá, quebra os ossos deles e sepultem, né? Não, sepultar nem sepultaram, simplesmente só quebraram as pernas, né? E quando chegou a vez de Jesus, já viram que estava morto, não quebraram seus ossos, as pernas, os braços, mas cravaram a lança no seu lado. E ali saiu sangue e água. E desse mesmo sangue, desta mesma água, nós também comungamos. Assim como naquele momento da celebração da missa, é a comunhão com o Senhor. O sangue, o vinho que se transforma em sangue, e aquele pouquinho de água que é acrescentado, que é a nossa vida que se consome na vida do Cristo. Uma vez acrescentado água ao vinho, não há mais como tirar. Ela se mistura de tal forma que não há mais como extrair esta água daquele pouco de vinho. Assim deve ser a nossa vida com Cristo. Mesmo com as nossas fragilidades humanas, nós precisamos mergulhar nos ensinamentos de Cristo. E aí que os nossos pensamentos e os pensamentos de Cristo possam se difundir e que nós possamos falar mais de Deus, nós possamos falar mais da palavra, nós possamos evangelizar mais. Por isso essa é a nossa parte, esse é o nosso trabalho, que nós possamos evangelizar e evangelizar sempre. Conto com a sua ajuda,
nesse início de semana, rezando também por todos os trabalhadores. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Igreja, que interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.